Olá, irmãos! Hoje faremos a leitura de 2 Samuel, do 2 até o 5. 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jasbe-Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes-Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor a Saul e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi número de 2 dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá. 7 anos... E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gideão. Saíram também Joabe, filho de Jeruía, os servos de Davi, e se encontravam um com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam, e esses dessa banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens, e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro e meteu-lhe a espada pelo lado. E caíram juntamente de onde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos, Zeruía, Joabe e Abissai, e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos jovens e toma os teus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de te ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela 5ª costela. E a lança lhe saiu por detrás e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam.
Porém Joabe e Absai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner e fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesse falado, já desde pela manhã o povo teria cessado cada um de seguir o seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, há 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que entraste concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e seus irmãos e seus amigos, e te não entrei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul, levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner porque temia. Então ordenou a Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faz a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me a minha mulher Mical, que eu me desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Patriel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também a Abner
o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner e os homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque esse o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe a todo o seu exército que vinha com ele, deram avisos a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, despediste, maneira que fosses assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte a entrada da porta para lhe falar em segredo e feriu-o ali, pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem que tenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, Abissai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja de Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner, e o rei Davi ia seguindo o féretro. E o sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste, como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito, mas por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar o pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que por hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, e ainda que seja ungido rei, esses homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4. E ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Ben-Rotita, todos os filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os berotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel. E sua ama tomou e fugiu,
E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Berrotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e os feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça a Isbosete e a Davi a Hebrom. Trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi a Hebrom e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beirotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas dizendo, eis que Saul morreu, ou que Saul morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei, em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíçaras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre sua cama. Agora, pois, eu não requeriria o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem. E cortaram-lhe os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. E tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Capítulo 5. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas como Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel viram o rei a Hebrom. O rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor e ungiram Davi, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falavam a Davi dizendo, não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos, os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, e a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor ao seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e mais filhas. E esses são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar,
Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliade, Elifelete. E ouvindo, pois, os filisteus, que haviam ungido Davi a rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tomaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer.